desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. Deus alcançou. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãs. Que bom ter você aqui comigo, conosco nessa noite de adoração, cultuando ao Deus verdadeiro. A sua palavra diz em Isaías 43, do 1 ao 3. Mas agora diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. E o versículo 3 fala: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém. Querida igreja, dá tempo de você compartilhar esse link, para que juntos adoremos ao nosso Deus e cada um de nós ouçamos a sua palavra, que a pastora Nice trará com o tema família para cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, prepare o teu coração e esteja aqui, em nome de Jesus, juntos. E vamos orar nesse momento? Fecha teus olhos. Paizinho querido, louvado seja o teu nome. Agradecemos pela semana que o Senhor nos dá. Agradecemos pela semana que está surgindo, ó Deus. E principalmente pela noite que o Senhor nos une aqui, mesmo que cada um no seu lar, mas com o mesmo propósito, ó Deus, de te adorar verdadeiramente, Senhor. Portanto, ó Deus, nesses momentos de louvor, de oração, ó Pai, que o Senhor esteja aqui conosco, ó Deus, em cada lar, em cada família, Pai, porque família é propósito e projeto do Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe e continua conosco, hoje e sempre. Amém.
Graça e paz, igreja. Estejamos confessando os nossos pecados neste momento. O salmista Davi, no Salmo 32, 1 e 5, fala: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue ter derramado na cruz por nós. É por isso que nós temos acesso a Ti e podemos nesse momento estar confessando os nossos pecados. Esteja, Senhor, perdoando, Senhor. Esteja sondando os nossos corações, Jesus. Esteja varrendo de nosso coração tudo que não te agrada, todo pensamento, toda palavra, toda ação, que porventura entristeceu o Teu Espírito Santo. Senhor amado, como ovelha do Teu pasto, nos prostramos aos Teus pés, na certeza de que o Senhor poderá quebrar os nossos corações, quebrar esse vaso e transformar-nos para toda boa obra, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a dizer não ao pecado. Nos ajuda a reconhecer quando Ele estiver perto de nós, a nos distanciarmos e a dizermos não, Senhor. E a estarmos sempre dispostos a confessarmos, Pai, crendo que o Senhor Jesus já nos perdoou, crendo que o Senhor Jesus lançou na cruz toda a nossa iniquidade. Desde já agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração a geração. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Bom estar aqui com vocês novamente. Eu quero agradecer o convite da IPI de Lauro de Freitas, na pessoa do reverendo Luciano. Eu quero agradecer ao conselho, quero mandar um abraço ao Luciano, meu amigo Luciano, minha amiga Andréia, meus amigos que eu fiz enquanto estive aí, que comemos juntos, dormimos juntos, nos alegramos juntos, nos entristecemos juntos
e partilhamos da mesa junto, mesa comum, mesa simples, boa, farta, mesa da presença do Senhor. Um grande abraço para você, Luciano, Andréia, sua filhinha, e a todo esse conselho da igreja maravilhoso. Recebe um abraço meu, em nome de Jesus, e minha gratidão por este convite. Muito obrigada por essa graça de me conceder para que eu traga uma palavra. Grande abraço a todos os irmãos e irmãs, aquelas crianças que agora já estão grandes, que a gente acompanhou aí, e todos os irmãos queridos, que eu acompanho alguns aí pelo Facebook. Um grande abraço. Eu não posso abraçar vocês pessoalmente, mas Deus pode. Então, em nome de Jesus, recebe um abraço meu. E vamos orar, então, agora que eu saudei, que eu agradeci, vamos orar. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por este momento gracioso. Nós pedimos a presença soberana do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor encha esta casa, encha esse coração, encha essa mente, encha a minha casa, meu coração e minha mente, com a palavra, com a presença e com o poder do Senhor. Tudo que nós queremos fazer é Te conhecer mais e mais, é Te adorar, é Te obedecer, Te ser fiel e Te servir. Em nome de Jesus, perdoe os nossos erros e os nossos pecados, apaga as nossas transgressões e cria em nós um coração novo, puro, renovado. Então nós ensinaremos os pecadores os Teus caminhos e eles se converterão a Ti. Em nome de Jesus, nos abraça com Teu abraço de Pai, nos perdoando os nossos pecados e nos recebendo como Teus filhos e filhas amados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar neste domingo, né, concluindo a mensagem do mês, maio, o mês da família, o mês em que antigamente as noivas escolhiam esse mês para se casar e ir nas lojas, escolher seus vestidos, organizar suas festas. Geralmente era o mês de maio. E agora, com essa pandemia, tanta coisa mudou. Estamos vivendo um velho mundo com atitudes novas, não é verdade? Então, nessa pandemia, eu vejo que os relacionamentos mudaram muito também. Muitas pessoas famílias, eu estou falando sobre família, né? Então, muitas famílias Deus levou para dentro de casa, para conviver olho no olho um com o outro, para conviver com mais intensidade, com mais profundidade. E aí surgiu, então, muitos atritos, desavenças, e houve e está havendo ainda muita violência. Tanto é que o índice de homicídio contra a mulher, de feminicídio e o índice de assassinato de crianças aumentou muito no Brasil. Na pandemia aumentou cerca de 25% a 30% do ano passado para cá, porque esse isolamento exigiu do seu progenitor, da sua progenitora, mais atenção, mais cuidado e mais amor, além do trabalho que já tem no lar, além do trabalho que já tem fora, muitas vezes para fazer online, e muitos, ou fora, às vezes, saindo fora para trabalhar mesmo, e voltando, tendo que dar assistência para os filhos, e ser professor, e ajudar nos trabalhos escolares, com as crianças, nos deveres, e tudo isso acarretou para a família uma demanda muito grande, uma responsabilidade muito grande, que muitos não estavam preparados para fazer, nem como era antes, quando dividiam com o Estado, com o município, com as escolas, a educação dos seus filhos, não é verdade? Então, houve uma sobrecarga, houve desavença, está havendo ainda sobrecarga, desavença em muitos lares, e muita pancadaria, muita tristeza, muita dificuldade nos lares e nas famílias. E a escola, ela é primordial, porque ela prepara a criança para
o ser sociável que ela é, prepara ela psicologicamente, prepara nos relacionamentos, prepara intelectualmente, prepara ela emocionalmente, porque ela vai conviver e ela vai sair um pouco do seu ninho e vai enfrentar a realidade, quem ela é, e vai encontrar coleguinhas e amiguinhos que vão ajudar nessa caminhada de crescimento. E houve essa poda, não é verdade? Com essa pandemia, com a chegada do vírus, houve essa poda, as crianças tiveram que se recolher e os pais teriam que cumprir o que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, que era ensinar a criança de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente. E muitos não conseguiram cumprir essa demanda, muitos estão cumprindo mais ou menos, outros abandonaram, mas o Senhor é um Deus misericordioso. Então as nossas crianças, muitas delas estão fragilizadas, estão sendo abusadas, estão sendo vilipendiadas na sua pureza, no seu direito. E muitos pais estão sufocados, perdidos, sem saber o que fazer. E é um tempo de buscar o Senhor. Então, o que a gente pode fazer? Nesse meio tempo de confusão, nesse meio tempo, nós encontramos refúgio no Senhor. Nós encontramos força no Senhor, nós encontramos abrigo e direção no Senhor. Nós encontramos iluminação para o nosso caminho sobre o que fazer na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é na palavra de Deus, na iluminação do Espírito Santo, na palavra, que nós vamos aquietar o nosso coração e encontrar refúgio, descanso e direção. Não é verdade? Então, não é fácil para ninguém esse tempo, não é fácil financeiramente, não é fácil na saúde, não é fácil na área da educação. 3 grandes áreas que esse vírus afetou, mas Deus, ele é poderoso para nos dar sustento, amparo, descanso, provisão, iluminação sobre o que nós devemos fazer nesse tempo, como nós devemos proceder nesse tempo em relação à nossa família. É um tempo em que as famílias, alguns se ajuntaram, mas outros se distanciaram por não se suportarem muito, ficar muito dentro de casa. Então, relacionamentos, houve um aumento muito grande de divórcio, então relacionamentos foram quebrados, muitos relacionamentos foram quebrados, relacionamentos que já eram frágeis, na verdade, foram construídos na areia, não na rocha firme que é Jesus. Então, muitos relacionamentos foram quebrados nesse período, estão sendo quebrados nesse período, porque a palavra do Senhor, o Senhor é a nossa rocha, é onde nós construímos o nosso lar. Então, é um tempo para a família parar para ouvir o Senhor. O que o Senhor está falando para a família, o que o Senhor está falando para mim como mulher, para o esposo, para a esposa, para os pais, o que o Senhor está falando para as crianças, o que o Senhor quer da família nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que devemos cuidar mais uns dos outros. E o Senhor fez parar tudo para que nós possamos ter um pouco mais de tempo para olhar para Ele, para olhar para o que está do nosso lado, para olhar para o que está do nosso lado, para olhar para as crianças, para um tempo para ter mais paciência, um tempo para ter mais oração. Mas eu quero deixar um texto da palavra de Deus, deixando tudo isso para você refletir, o que o Senhor quer falar. Logo no começo da pandemia, Deus falou muito comigo que eu precisava parar para ouvir bastante a Deus. E existe uma coisa que eu estou fazendo nessa pandemia, eu ouvindo Deus. Então você precisa parar para ouvir Deus, o que Deus quer falar com você. E não é que Deus vai aparecer num raio, algo assim, não. É na quietude do seu quarto, na quietude da sua casa, na sua caminhada que você faz, certo? Às vezes você faz uma caminhada diária, é na sua meditação na palavra, na oração, nessa quietude
Deus vai dando direção para você, esposa, esposo, pai, mãe, filhos, ou mulher sozinha, porque hoje em dia nós temos muitas famílias que não são mais aquela família certinha, que é marido, mulher e 2, 3 filhos. Não, nós temos mulheres aí criando seus filhos sozinhas e com honra. Temos homens criando seus filhos sozinhos e com honra. Temos homens e mulheres constituindo família, avós criando seus netos, e principalmente agora em que tantos se perderam nessa pandemia, tanta família, tantos filhos ficaram órfãos, nós temos muitas crianças órfãs nessa pandemia também. Então nós precisamos parar para ouvir Deus, em nome de Jesus, e orar por esses órfãos e pedir que o Senhor os ampare. E os avós geralmente têm acolhido. Alguns avós têm acolhido, se eles estão vivos e passaram, às vezes até pela Covid também, como eu conheço o caso de uma que teve as gêmeas, ela morreu, o marido morreu e uma das gêmeas morreu. Então a criança só pode ter ficado mesmo com os avós, não é verdade? Então a família, por mais dificuldade que passe nesse tempo, precisa buscar o Senhor, precisa buscar a Deus, precisa saber que Deus está presente ali. Então é um tempo difícil para os pais, mas também é um tempo difícil para os filhos. É um tempo difícil para os bebês, tem muitos bebês nascendo com dificuldades. É um tempo difícil para as mulheres que estão grávidas, certo? É um tempo muito difícil. Graças a Deus, uma irmã da nossa igreja teve neném ontem, eu não vi a hora dela ter, está tudo bem, graças a Deus. Mas é um tempo difícil. E eu quero deixar um texto agora para a sua vida e pedir para o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, só o Espírito Santo de Deus pode trazer para você aquilo que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer na sua vida e aplicar na sua vida. Só o Espírito Santo. Domingo passado nós comemoramos o dia de Pentecostes, descida do Espírito Santo. Então dependa do Espírito Santo para ser pai, para ser mãe, para servir o Senhor. E o texto que eu quero deixar está em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 até o 17. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 17. Só que agora eu vou ler para vocês do 8 ao 11, que diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele? Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Eu vou ler só até o versículo 11 agora. E eu quero perguntar uma coisa para você. O que significa para sua casa? Olha, o profeta, aquela mulher era originária de Sunem, decidiu honrar o profeta, ela e o marido. Ela decidiu com o marido. A palavra de Deus fala no versículo 8, na parte B do versículo, e ela insistiu com o marido, né? Depois que fosse, ela disse para o marido, no 9, disse ao marido: vamos construir um quarto para ele, né? Aqui é um santo homem de Deus, vamos construir lá em cima um quartinho para eles. Então construíram em cima da casa um quartinho que Eliseu, quando passasse ali, Eliseu era profeta, diferente de Elias, embora sendo sucessor de Elias, Elias era um profeta do deserto, completamente do deserto. Eliseu não, Eliseu era um profeta que vivia no palácio, vivia com o rei, vivia com os exércitos, vivia na cidade e vivia andando também nas regiões, e ele andava mesmo para proclamar a vontade de Deus e fazer os milagres do Senhor onde ele andava. Então, quando ele passava por ali, ele sempre encontrava nessa casa, nessa mulher, uma mulher rica, fala, hein? Uma mulher rica,
para que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Eliseu não estava preocupado com a riqueza da mulher, porque provavelmente Eliseu, quem tem o Senhor à frente da sua vida, não se preocupa com quem é rico, com quem é pobre, mas aqui com acolhimento. O que houve ali foi acolhimento. Foi acolhimento. Às vezes aquela mulher acolheu e outra pessoa que poderia ter acolhido não acolheu. Então, nós como família, nós precisamos acolher pessoas de Deus em nossa casa. É tempo de distanciamento? Sim. É tempo da gente tomar cuidado? Sim. Mas nós precisamos acolher os homens e as mulheres de Deus em nossa casa. Nós precisamos desse acolhimento. E aí, ele fazia sempre uma refeição ali, era uma família de confiança, ele confiava de que ele passava com Geazi, que Geazi era seu ajudante, e ele confiava que ali ele poderia encontrar água, descanso, comida. E aí, essa mulher, ela fala assim, vamos construir, no versículo 10, um quartinho de tijolos. Olha, o que eu quero dizer para você? O que pode significar um quartinho de tijolos? Leia essa palavra como sendo para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua igreja também. O que significa construir na sua casa um quartinho de tijolos? Para que o homem de Deus possa estar aqui é Eliseu. Mas esse quartinho de tijolos, ele pode ser um lugar onde você vai construir na sua casa. Não estou dizendo que você vai pôr tijolo com cimento, areia, mas eu estou dizendo um lugar em que você vai dizer, aqui vai ser o lugar em que eu vou me encontrar com Jesus, que é o homem de Deus, porque Jesus é o Filho do homem. Jesus é o Filho de Deus, é aquele que se encarnou e que veio como homem. Então você pode construir. Então, o que significa esse quartinho? Significa um lugar o quê? De segurança. Não é verdade? Para Eliseu era segurança contra os ventos, frio lá fora, era segurança contra as tempestades, contra as areias do deserto, contra o frio da noite, o sol escaldante do dia. Ali era um lugar de refúgio. Então, esse quartinho de tijolos, a primeira coisa isso era para Eliseu. Então, não estou pegando a palavra de Deus e fazendo dela qualquer coisa, não. Estou pegando a palavra de Deus como ela é real e como ela foi real na vida de Eliseu e que ela é real na sua vida também. Que você pode fazer esse quartinho de tijolos, com os tijolos da presença do Senhor na sua vida. E você pode construir um lugar, um canto na sua casa ou fora da sua casa, porque provavelmente esse quartinho tinha sido construído em cima, onde Eliseu poderia ter acesso pelas escadas por fora da casa e entrar e descansar, ou por dentro da casa, mas era construído em cima, mas provavelmente tinha acesso por fora, onde podia entrar e descansar. E você precisa construir esse lugar na sua casa. Esse lugar em que você vai dizer, olha, aqui vai ser o lugar em que eu vou poder estar na presença do Senhor, falar com o Senhor. Vai ser um lugar especial para mim. E ela disse assim, e o que tinha? Aí 4 coisas. Então você constrói, você faça com que na sua casa, na sua família, haja um lugar de descanso. Haja um lugar em que você possa entrar na presença do Senhor e ficar livre das tempestades e dos desertos da vida, onde você possa descansar, encontrar conforto, encontrar uma palavra de direção. Olha o que diz o versículo 10. Um quartinho de tijolos e colocar nele o quê? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. 4 coisas tem nesse lugar. 4 coisas foi colocado nesse quartinho de tijolos para Eliseu. Foi colocado uma cama para ele se deitar. O que significa cama? O que significa cama? Olha, 4 elementos. O cama significa descanso. Então é um lugar de descanso. O Salmo 4:8 diz, só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E o Salmo 116, versículo 7 diz,
Retorne ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então, nesse quartinho de tijolos, precisa ter uma cama, quer dizer, você precisa construir na sua casa, espiritualmente, num lugar, determinar um lugar onde você vai poder descansar na presença do Senhor, sabendo que o Filho do Homem está ali, que é Jesus, ele está ali e você pode descansar. Então, a cama é um lugar de descanso, é onde você descansa toda noite, não é verdade? Tem uns que tem uns colchões mais grossos, outros mais finos, mas é um lugar em que você descansa. A segunda coisa é a mesa. Olha só, colocar sobre a cama e uma mesa. O lugar onde que você vai construir com o Senhor, na sua presença, através da sua dedicação, vai ter uma mesa. Você pode ter certeza que além do descanso da cama, você vai ter a mesa da provisão. O Salmo 23 diz que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e Ele guia-me às águas tranquilas de descanso e refrigera a minha alma por amor do nome dEle. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que esse vírus ataque, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, quer dizer, provisão. Ali, aquela mesa, o Senhor oferece uma mesa farta, a mesa da provisão, a mesa da presença dEle. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva que desceu do céu. Se você construir um quartinho, um lugar onde você possa estar com Jesus, se você separar um tempo para estar com Jesus, se você separar uma hora para estar com Jesus, não só deixar Jesus vir de passagem, ali como Eliseu vinha de passagem, quando ele passava por ali, ele era acolhido. Não faça isso só de passagem, não fica andando de igreja em igreja, não. Você precisa de um lugar fixo, você precisa de construir esse quartinho de tijolos, você precisa de um lugar seguro, você precisa de alicerce, você precisa estar ali, você precisa descansar no Senhor e você precisa dessa provisão, de estar na mesa com o Senhor, de participar da ceia do Senhor, de fazer a classe de batismo, profissão de fé, o discipulado, entregar sua vida para Jesus, comer do maná do Senhor todos os dias, porque na casa do Senhor há provisão, na mesa do Senhor há provisão. Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Então, mesa é símbolo de provisão. E depois uma cadeira. Olha, nesse cantinho você pode ter uma cadeira. Eu tenho uma cadeira aqui no escritório. Eu me ajoelho em 3 lugares, no quarto, na sala e no escritório. Mas mais no quarto. A oração é mais longa, mas tem aqui uma cadeira também, um lugar de refúgio. Cadeira significa comunhão. Se você vai na igreja, você se senta e a igreja sendo aquele quartinho construído com tijolos para te dar segurança. Na igreja tem o descanso, onde você descansa na palavra, que representa a cama, que representa o descanso. Então, na igreja você encontra o descanso na palavra do Senhor, que te dá refúgio, que te dá descanso e que te conduz, e você encontra provisão. Você encontra uma mesa farta na casa do Senhor e na sua casa, no seu quartinho também. E aqui a cadeira, lá você chega, você se senta, você tem a convivência com os irmãos e você reparte na provisão. Você não só recebe, como você dá também, porque o dar não é a quantidade, mas dar é semente, não é verdade? Dar é semente. Dar não, você não está, aquela mulher estava... Quando ela construiu ali o quartinho para Eliseu, ela estava semeando na própria vida dela. Olha, ela gastou, tempo, pedreiro, tudo, mas ela estava semeando. Sem saber, muitas vezes você está semeando. Cada vez que você dá uma oferta, cada vez que você é leal nos seus dízimos, você está semeando. Então, mas voltando à cadeira aqui, a cadeira é lugar de comunhão, de relacionamento com Deus. Cadeira significa também que você senta para falar com Deus. E tem a lamparina. Lamparina significa revelação, luz, revelação da palavra, aonde a luz não há tropeço. Então, nesse quartinho de tijolos que pode ser a tua igreja, esse quartinho de tijolos que pode ser teu ministério, o importante é ter a presença do Senhor, é ter um lugar de descanso,
é ser uma provisão, ter a tua provisão, você ter comunhão com Deus e ter uma lamparina, quer dizer, você ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus na palavra. Olha só, põe uma cadeira e uma lamparina. Essa lamparina era para iluminar, provavelmente, o Pentateuco. Quando Eliseu ia ler os cinco livros da lei, que é o Pentateuco, e alguns profetas que já existiam, então ele precisava da lamparina para ele poder ler, para ele poder meditar na vontade do Senhor para a sua vida. E aqui a lamparina significa a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Jesus é a nossa luz, que ilumina a nossa vida com o seu Espírito Santo. Então, nesse quartinho, você precisa de ter esse descanso, essa cama, você precisa de ter essa cadeira para você ter essa comunhão, você precisa de ter uma mesa, porque a mesa do Senhor está posta, é farta, mas você precisa também de iluminação, de revelação da palavra, você precisa de pegar na palavra. Não adianta você viver só de oba-oba, de que quem está revelando o quê, não. Você precisa de ter comunhão com a palavra, porque é o Espírito Santo que revela a palavra na sua vida. O homem de Deus vem, o homem de Deus vem, traz milagre, com certeza traz milagre, mas quando o homem de Deus chega, que ele traz o milagre, depois que ele vai embora, porque ele tem que evangelizar outros lugares, ou ele tem que ir em outras casas, ele tem que sair, a palavra fica, a cadeira fica, a mesa fica, a cama fica, a lamparina fica, para você se iluminar, para você se edificar, para você crescer em fé. Em nome de Jesus. Olha só, agora eu quero ler com você. Pense então na cama, como que está a sua vida, no seu descanso no Senhor. Você tem descansado no Senhor? Você tem comido da provisão do Senhor? Você crê que Deus é poderoso para prover todas as suas dificuldades e realizar um milagre na sua vida? Você tem pedido a iluminação do Espírito Santo? Você tem se fartado da mesa do Senhor? A igreja está aí fartando o povo de Deus com a palavra do Senhor. Mas peça a palavra para a sua própria vida, porque Jesus Cristo já veio, Ele é a revelação máxima. Então não ande atrás de profetas e profetisas. Jesus é a revelação máxima. Mas um Eliseu pode entrar na sua casa e você ele tomar um banho e comer ali, muito sem saber hospedar anjos. Amém? Então eu quero continuar a história para a gente orar. Vou ler do versículo 12 até o 17, especialmente o 13. Olha só o que diz. Versículo 12. Eliseu mandou chamar o seu servo Geazi, chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Que extraordinário aqui no versículo 13. Às vezes a gente fica pensando, olha, eu tenho feito tanto, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho ido na casa do Senhor, tenho feito as lives, tenho dado discipulado, oração, ligação, e o Senhor manda perguntar para você agora: você tem feito tanto por minha causa, o que eu posso fazer por você? Olha, o seu encontro com Jesus, lá naquele quartinho de tijolos, quer dizer, naquele lugar de acolhimento e seguro, porque a presença do Senhor é segurança, Ele vai, com certeza, na iluminação da palavra, te fartar, te proteger, te dar descanso, mas Ele vai perguntar ainda para você: você tem feito tanto pela causa, por nossa causa? O que eu posso fazer por você? Posso avisar o rei, que ele tinha contato com o rei? Posso pedir alguma coisa para o rei em seu favor? Posso pedir alguma coisa para os exércitos em seu favor? Aí a sunamita fala assim: não, meu senhor, eu estou bem no meio do meu povo. Ela vai embora e depois Geazi fala assim para Eliseu: ela não tem filhos. E o marido dela já era velho, que vai até o versículo 17. Essa história ela termina mesmo no versículo 37. Aí Jesus manda chamar ela de volta
e fala assim: olha só, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Só aqui, meus irmãos, daria para você parar e refletir que Jesus Cristo faz essa pergunta aos seus servos e servas que incansavelmente, nesse tempo de luta e desespero da humanidade, não tem medido sacrifícios para poder servi-lo, como aquela sunamita serviu Eliseu. E ela não tinha filhos, respondeu Geazi. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Por volta desta época, daqui 1 ano, disse Eliseu, no ano que vem você estará com um filho nos braços. Ela sabia que o marido era de idade, que já havia passado muitos anos. Ela diz: não, meu senhor, não me iluda. Quer dizer, ela via que era impossível. Mas Eliseu lhe dissera: a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho. Olá, meus irmãos queridos e minhas irmãs queridas. O vídeo deu 30 minutos, se encerra, mas eu quero orar com você nesta hora. E eu quero pedir ao Senhor, até anotei aqui, que você tenha na presença do Senhor, você separe um tempo para estar na presença do Senhor, que você tenha descanso nessa presença, que você tenha confiança de que nessa presença do Senhor você tem uma mesa posta para você se fartar, e nessa mesa tem comunhão, onde você pode puxar uma cadeira e estar com o Senhor ali, e ter uma lamparina, quer dizer, tem um Espírito Santo de Deus dominando a sua vida, você tem revelação, que possa haver na sua família e na igreja que você congrega, que possa haver um lugar ali de refúgio, de descanso para você e para a sua família, que a sua casa seja um quartinho de tijolos, onde o Senhor possa entrar e estar com você, e entrar com provisão naquilo que você precisa. Aquela sunamita não tinha filhos, imagina o sonho daquela mulher, achou que já era tarde ter filhos, mas quando o Senhor está presente, um milagre acontece. Quando o Senhor está presente na sua casa, um milagre acontece. Depois o filho dela morre e ela leva ele, o profeta vem, se deita em cima dele e sopra a vida nele novamente. Quer dizer, o profeta, quer dizer, Jesus, que é o nosso aqui, ele é profeta, sacerdote e rei Jesus. Ele sempre precisa estar dentro da nossa casa e nós precisamos hospedar Jesus definitivamente no nosso coração. Que essa palavra tenha edificado a sua vida e possa trazer o Espírito Santo, ela possa fazer ela fluir como um rio caudaloso na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus, separe um tempo e também sirva ao Senhor como a mulher sunamita serviu ao Senhor, porque no Senhor seu trabalho não é vão. E o Senhor pergunta: o que se pode fazer por você que tem servido, que tem nos servido, né, na nossa causa? Quero orar por várias questões, pelos filhos, pelo marido. Vamos orar nesta hora. Você pode nessa hora fechar os seus olhos e estender a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora o esposo e a esposa, o filho e a filha, a casa diante do Senhor, o avô e a avó, essa casa, essa família de um só, ou de dois, ou de três, ou de quantos forem, diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa esteja construindo na vida dela um lugar para Ti, onde o Senhor possa estar com ela, Pai. Em nome de Jesus, quero orar a Ti para que neste lugar, onde ela tem um encontro com o Senhor, possa haver descanso da Tua presença, possa haver comunhão contigo, possa haver intimidade contigo, possa haver provisão, Senhor, em todas as necessidades dessa família, em nome de Jesus, e possa haver iluminação da Tua palavra nesta casa, para essa família. Ilumina a Tua palavra nessas mentes e corações, em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos e irmãs. Agora que nós ouvimos a palavra de Deus, eu quero te convidar a participar e celebrar conosco a ceia do Senhor. Você que preparou de antemão os seus elementos, o pão, o suco de uva,
quero convidá-los, você e sua família, a celebrar esse momento tão importante na vida da família cristã. Amém? Venha conosco nesse dia, nessa noite. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse aos discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Feche teus olhos e ore a Deus. Pai bendito, aqui nós nos colocamos pedindo perdão ao Senhor, porque a Tua palavra nos convida a fazer uma autoanálise da nossa vida e participar da ceia. Deus, nós somos pecadores, nós somos cometemos tantos erros, ó Deus. Somos tão pequenos diante da Tua grandeza. Mas nesta noite nós queremos declarar que somos dependentes da cruz de Cristo. E Jesus morreu para que esse momento fosse uma celebração, ó Deus. E aqui a Tua igreja celebra a vida de Cristo em nós. Obrigado por esta ceia. Obrigado por cada família que participa, ó Deus, desta festa que é a celebração da ceia do Senhor. Nós assim agradecemos e participamos da ceia. Em nome dele. Amém. Podemos ceiar juntos, irmãos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos aceita e nos recebe, mesmo tão pecadores. Mas o Teu sangue lavou cada um de nós, lavou a Tua igreja, e lavou, redimiu a família que o Senhor constituiu. Louvado seja o Teu nome por este momento, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, querido irmão, querida irmã, vamos agora receber a bênção apostólica da pastora Anice. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e as consolações e dons do Espírito Santo estejam sobre você e sobre a sua casa, servo e serva de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor farte a sua mesa de provisão, que você tenha abundância para poder agregar outras pessoas e dividir e multiplicar e semear na vida de outras pessoas. Que na tua casa seja um canto de descanso, um canto de iluminação, um canto de paz, um canto de provisão, um lugar de milagres. Que a presença de Jesus esteja aí, não só passando de vez em quando, mas definitivamente habitando, em nome de Jesus. Deus abençoe. Grande abraço. Beijo a todos vocês. Em breve, com a graça de Deus, a gente vai se ver pessoalmente, se Deus quiser. Um abraço, viu? Fica com Deus. Obrigada. E que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Amém.